no Repórter Eco de hoje você vai conhecer o Plato, novo satélite que será lançado em órbita para buscar planetas semelhantes à Terra, que podem ter água em estado líquido e, quem sabe, algum tipo de vida. Vai saber também quem são os chamados cuidadores de aves. E ainda, profissionais da área de cosmética dão bons exemplos com produtos cada vez mais naturais e que dispensam testes em cobaias. Veja os detalhes. Neste salão, os cabelos das clientes são tratados com produtos à base de ervas e plantas orgânicas e que não foram testados em animais. Cientistas brasileiros e de vários países trabalham em novo satélite que será lançado pela Agência Espacial Europeia. É a nova missão em busca de vida em outros planetas parecidos com a Terra. E ainda a rotina de gente como José Carlos, auxiliar de almoxarifado que dedica parte do tempo para garantir a primeira refeição das aves que frequentam o lugar onde ele trabalha, a TV Cultura. O Repórter Eco começa agora. Testes com animais para a fabricação de produtos cosméticos são proibidos em vários países do mundo. Aqui no Brasil, o estado de São Paulo sai na frente com uma lei para banir o uso de cobaias nesta área. Mas vários profissionais já dão bons exemplos usando cada vez mais ingredientes naturais que dispensam animais nas bancadas dos laboratórios. A técnica é do tempo da vovó e se chama bordado. Delicadamente, todas as pontas duplas e ressecadas dos cabelos são retiradas. Os produtos para nutrir os fios são feitos com ingredientes naturais, muitos deles com ervas orgânicas, cultivadas sem agrotóxicos. A cosmetóloga Cris Diels realizou pesquisas para chegar às fórmulas atuais, mas os primeiros ensinamentos para trabalhar dessa maneira foram recebidos da mãe, que tinha aprendido com o avô. Para testar os novos produtos que desenvolveu, ela contratou empresas que não usam animais como cobaias. Não adianta a gente fazer um produto natural, um produto orgânico, e na hora de você testar ele, você tem que testar em animais, né? Porque a gente sabe que é agressivo para os animais, eles sofrem e ainda depois de todos os testes feitos, eles ainda são sacrificados. Os testes de cosméticos em animais e a venda de produtos que foram fabricados envolvendo estes testes estão proibidos em toda a União Europeia. E os países que fazem parte da União não importam cosméticos obtidos dessa maneira. O mesmo acontece na Índia e em Israel. Aqui no Brasil, só o estado de São Paulo aprovou uma lei determinando essa proibição em janeiro de 2014. A empresária Luciana Portolano, que empreendeu a criação desta linha de cosméticos que substitui ingredientes de origem animal, como a gordura e óleos minerais, por óleos vegetais e não testa em animais, se prepara para comercializar os produtos no exterior. Uma das medidas que eles adotaram é que não possa ser divulgado no rótulo das empresas que não é testado em animais. Por quê? Porque isso é uma pré-condição básica. Então, não é um item de diferenciação entre as empresas que vendem os produtos lá e nós estamos adaptando as nossas embalagens para isso, portanto, na nossa embalagem não vai mais estar escrito. O presidente da ONG Vedas, que desde 2006 atua em defesa dos direitos dos animais, diz que há alternativas científicas que permitem a eliminação dos testes e que eles são feitos para atender aos interesses da indústria e não do consumidor. A indústria segue um protocolo, da Anvisa que pede que alguns testes sejam feitos para garantir a segurança da população. Se passou por esses testes, tudo ok, isso traz problemas depois para a população, a indústria lava as mãos. Ela diz, bom, nós seguimos o que o governo pede, nós seguimos as regras, os protocolos científicos, não dá para fazer melhor do que isso. Outros modelos substitutivos são o que é chamado de chips orgânicos, onde você cria a função de uma célula, por exemplo, ou até mesmo de um órgão, em um chip que vai receber essa substância. É um chip orgânico porque ele tem ali tecidos orgânicos, além da parcela eletrônica, e ele causa essas reações. Então já tem sido utilizado em outros países para medicamentos
principalmente, né, para testar esses resultados. George acrescenta que a lei aprovada em São Paulo e as iniciativas semelhantes para a criação de novas leis para banir os testes na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, no estado de Pernambuco ou no Congresso Nacional, que valeria para todo o país, são os primeiros passos em defesa dos direitos dos animais. Não há uma justificativa moral aceitável, né, que possa justificar a exploração de um outro ser senciente, ou seja, seres capazes de sentir dor, medo, experimentar emoções, né, como é o caso dos animais não humanos, assim como é o caso dos animais humanos, né, simplesmente porque isso salvaria ou melhoraria a saúde de uma outra espécie, no caso, a espécie humana. Ainda que se pudesse dizer que isso é necessário para a saúde humana, não se justifica do ponto de vista moral essa exploração. Agora você acompanha alguns dos fatos e pesquisas na área de meio ambiente que tem destaque aqui no Repórter Eco. A Antártica está perdendo 159 bilhões de toneladas de gelo por ano. O derretimento em ritmo acelerado consta de observações feitas por cientistas britânicos a partir de imagens do satélite europeu. O número representa o dobro da perda registrada na última pesquisa. O degelo do continente no extremo sul da Terra contribui para elevar o nível dos oceanos em 0,45 milímetros ao ano. O aumento do nível dos mares provocado pelo derretimento do gelo ameaça lugares históricos dos Estados Unidos, como a Estátua da Liberdade. É o que revela um relatório científico do país, que é o segundo maior emissor de gases do efeito estufa. São citados 30 tesouros norte-americanos, que podem ser atingidos tanto pelas águas quanto por incêndios causados pela seca extrema. O Greenpeace lança campanha para denunciar o corte ilegal de madeira da floresta amazônica. A ONG ambientalista investigou durante 2 anos os desmatamentos no Pará e detectou falha na fiscalização e no Sistema Nacional de Controle de Extração de Madeira. Segundo dados da ONG Amazon, Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, 78% da exploração madeireira feita no Pará entre agosto de 2011 e julho de 2012 foi realizada em área não autorizada, ou seja, ilegal. 600 grutas desapareceram do Cadastro Nacional de Cavernas. Em janeiro de 2012, o governo brasileiro comemorava o registro de 10 mil cavernas, mas ao publicar o relatório, centenas delas sumiram. Segundo os espeleólogos, se uma gruta não é registrada, fica difícil cobrar a sua proteção. O órgão do Ministério do Meio Ambiente, responsável pelo documento, nega o sumiço das cavernas e afirma que elas estariam em outra base de dados da entidade. O Brasil retira a baleia jubarte da lista nacional de espécies ameaçadas de extinção. O mamífero aquático teve um considerável aumento populacional nos últimos 30 anos. Por isso, o Ministério do Meio Ambiente anunciou a reclassificação para quase ameaçado, o que significa que a espécie ainda necessita de proteção. E a seguir, histórias de gente dedicada aos pássaros que vivem em áreas urbanas. Com porções de quirela e sementes de girassol, o auxiliar de almoxarifado José Carlos espalha o canto das aves pela sede da TV Cultura, onde trabalha. E ainda um novo satélite vai em busca de planetas parecidos com a Terra, onde pode haver água em estado líquido e, quem sabe, vida. O Repórter Eco volta logo mais.
A NASA, a Agência Espacial Americana, anunciou recentemente a descoberta de um planeta de tamanho semelhante à Terra e onde pode haver água em estado líquido. Mas a busca pelos chamados exoplanetas fora do nosso sistema solar com condições de abrigar vida continua. A próxima missão é da Agência Espacial Europeia. A humanidade tem uma pergunta secular, não é? De saber se a gente está sozinho no universo, temos companhia ou não, não é? A busca por vida na vizinhança da Terra mexe com o imaginário de nós leigos e move uma legião de cientistas. 2 satélites, primeiro o europeu Corot e depois o norte-americano Kepler, já garimparam em órbita planetas fora do nosso sistema solar, chamados exoplanetas e com condições similares às da Terra. Os 2 deixaram um legado, diz Eduardo Janot Pacheco, professor titular do Instituto de Astronomia da Universidade de São Paulo. Hoje a gente conhece cerca de 2.000 exoplanetas descobertos já, né? Se a gente faz uma projeção na nossa Via Láctea, que é o grande sistema de estrelas do qual o Sol faz parte, conclui-se que há cerca de 100 bilhões de planetas parecidos com a Terra, rochosos, que têm condições, a priori, de abrigar vida, até vida parecida com a nossa. Para refinar o trabalho feito até agora e avançar nas pesquisas, a ESA, a Agência Espacial Europeia, prepara uma nova missão. Dezenas de pesquisadores, entre eles brasileiros, vão participar da construção e do lançamento do Plato, o novo satélite caça-planetas. Os cientistas pretendem observar durante 6 anos cerca de 1 milhão de estrelas e já estimam que vão encontrar entre 200 e 300 planetas parecidos com a Terra. Rochosos e localizados na chamada zona habitável. Tem uma região em torno de uma estrela, onde nessa região a temperatura é tal que permite a existência de água líquida no planeta. A água líquida foi essencial para a vida se formar na Terra, água líquida e carbono. E esse conjunto, esse casamento deu muito certo na Terra, certamente dará muito certo em outras terras. O Plato deve ser lançado em órbita em 2024. Em vez de uma única lente, ele vai usar uma rede de telescópios. O professor Eduardo Janot Pacheco é o representante brasileiro do Conselho Científico do projeto da ESA. Ele conta como o satélite vai trabalhar. Primeiro, estudar as estrelas, saber muito bem como é que é o tamanho da estrela, que tamanho tem a estrela e muito bem, portanto, que tamanho tem o planeta. Por isso que nós vamos poder, com o Plato, dizer assim, esses 250 planetas aqui são muito parecidos com a Terra, né? Isso é um avanço muito importante que hoje nós não temos. O professor Janot usa a matemática para reforçar a possibilidade de encontrarmos o que tanto procuramos. Se há 100 bilhões de planetas parecidos com a Terra, rochosos na Via Láctea, não é? Nós estamos falando só da Via Láctea, as outras galáxias são muito distantes. Entre 100 bilhões, é claro que a probabilidade de se encontrar um parecido com a Terra, com a atmosfera parecida com a Terra, na zona habitável, é muito grande. E eu tenho certeza que daqui a uns 25 anos, no máximo 30, nós vamos comemorar a descoberta de um planeta muito parecido com a Terra e que vai ser um excelente candidato a ter vida inteligente, ou complexa pelo menos. E a pesquisa em torno da existência de vida em outros planetas é o tema do comentário de hoje do jornalista Washington Novaes. Parecem cada vez mais próximas de confirmar-se teorias ou fantasias a respeito da possibilidade de vida fora do nosso universo. Pelo menos é o que estão dizendo muitos cientistas.
Uma das notícias nessa direção foi publicada pela conceituada revista Science. Ela dá conta de uma descoberta por cientistas da NASA de um lago subterrâneo de água líquida no interior de uma das 53 luas de Saturno. Ele fica de 30 a 40 quilômetros abaixo da superfície gelada, tem perto de 8 quilômetros de profundidade e um volume de água equivalente ao do terceiro maior lago da Terra, como registraram câmeras de uma sonda espacial num voo a uns 100 quilômetros da Lua, em que documentaram jatos de vapor expelidos de fendas. Por ora, a hipótese de vida semelhante às da Terra ainda parece distante, embora o que foi registrado tenha semelhança com o que tem sido verificado no fundo dos oceanos e em lagos da Antártida, com água salgada e moléculas orgânicas. Na própria Via Láctea, cientistas já registraram a existência de 300 mini-sistemas solares. E a NASA já coletou resíduos do nosso planeta em vários pontos. Centenas deles são considerados planetas, quase todos menores que Netuno. Até aqui, só 4 são considerados estrelas nas quais pode haver água. Seja como for, a fantasia parece estar se aproximando da realidade. Nesta mesma hora em que a ciência nos adverte para os riscos que estamos correndo no nosso planeta com um consumo de recursos acima do que ele pode nos proporcionar. E daqui a pouco você vai conhecer alguns cuidadores de aves. Funcionários que levantam cedo para garantir o café da manhã dos pássaros, antes de começar mais um dia de trabalho na TV Cultura. O Repórter Eco volta daqui a pouco. A falta de áreas verdes e a baixa oferta de alimentos nas grandes cidades fazem de alguns espaços um pequeno oásis para os animais. A TV Cultura em São Paulo é um desses lugares. A sede da emissora, com jardins bem arborizados, é disputada por várias espécies de aves e algumas ganham uma atenção especial. Funcionários garantem todos os dias o café da manhã dessa turma. Este é o gavião carijó. A ave de rapina desempenha um papel fundamental no equilíbrio da fauna. Em plena capital paulista, ele está no alto de uma das árvores na sede da TV Cultura, zona oeste de São Paulo, morada de muitos pássaros. As pessoas veem ele como um vilão, eu não vejo, eu vejo ele como um sobrevivente, porque é uma espécie são espécies raras aqui, é o rabo curto e o carijó. O homem, com a poluição e desmatamento, empurram eles para a cidade. Então, o lugar que eles encontram é aqui, que o alimento dele, como ele é carnívoro, são os outros pássaros de pequeno porte. 447. O auxiliar de almoxarifado, José Carlos dos Anjos, o Zé, é um cuidador de aves. As ações dele ajudam a espalhar pelos jardins da emissora o canto e o movimento das espécies. O dia começa bem cedo, com ele liberando material de gravação para as equipes de reportagem. Depois vai separar a quirela, o milho quebrado e as sementes de girassol para garantir a refeição dos pássaros. Tudo é colocado na área que tem plantas que se desenvolveram a partir das mudas que ele trouxe. O comedouro foi feito com sobras de madeira da marcenaria da Fundação. Esta pitangueira aqui é uma das várias árvores frutíferas que a gente tem o privilégio de ter aqui nos jardins da TV Cultura. Ela fica a poucos metros do local onde o Zé prepara as refeições para os pássaros. E enquanto ele faz essa movimentação, eles ficam aqui em cima à espreita, só esperando a gente sair para se deliciar.
Nesse meio tempo, o João de Barro dá o alarme. Tem perigo na área. Pode ser o gavião chegando ou a nossa presença. No que ele se acalma, o cebinho ou saíra vem beber água com açúcar e os comedouros vão ficando concorridos. Tem chupim macho, preto azulado, chupim fêmea, bege, pomba asa branca, essa grandona, rolinhas, as pombas pequenas e rosadas, sabiás. Eu me espantei de ver aparecer aqui foram os papagaios verdadeiros, que são espécies que não é daqui, eles não são dessa região. Mas como eles viram os outros pássaros se alimentando aqui, eles são curiosos, todos eles são. Coordenadora de programação da TV Univesp, que funciona na sede da TV Cultura, Tereza Cristina Vara, a Kika, também madruga para trazer as frutas que os pássaros gostam, ritual que repete no bairro onde mora e na casa dos pais. Mamão, laranja-lima, abacate e banana ficam na plataforma montada na quaresmeira, que abriga galhos de uma goiabeira também. Vocês já conversaram com algum especialista para ver se isso causa algum prejuízo para as espécies ou se tem que ter algum cuidado especial para fazer essa alimentação? Eu já conversei com um especialista e o cuidado que a gente tem é colocar frutas uma vez só por dia de manhã, algumas frutas, para preservar aos pássaros e às aves essa função deles de procurar alimento na natureza. Supervisor do almoxarifado técnico, o pernambucano Manuel Rodrigues de Lima financia os alimentos que vão para os comedouros. Enquanto aprecia a beleza das flores e frutos do jambo, conta que, mesmo de longe, participa do movimento de reflorestamento das margens do rio Capibaribe. Sementes deste ipê branco foram levadas para o estado natal dele, para gerar mudas. Eu gosto demais da natureza, sabe? E da minha sala tem uma janela e eu via, rapaz, eu vou trazer esses passarinhos para cá. Aí comecei colocando lá uma quirelazinha e tal, baixou as pombinhas e foi. E é isso que vocês veem hoje, né? Assim que eu chego de manhã, eles já estão ali já esperando que eu vá colocar comida para eles. Então é meio que recíproco. Eles cantam lá e gosto de observar também. E são meus amigos. Traz prazer e traz uma calmaria que a gente está precisando muito hoje em dia. Ah, meu Deus do céu, me traz uma paz de espírito, me traz tudo de bom. Da janela eu vejo o mundo, vejo a noite enluarada, vejo o céu de carneirinhos, os pardais em revoada, vejo os pássaros nos ninhos, vejo linda madrugada. Da janela eu vejo a rua, os casais enamorados, as mariposas voando, os postes iluminados, vejo os gatos barulhando, namorando nos telhados. E se você quiser rever as reportagens, é só entrar no site do Repórter Eco. Anote aí os nossos endereços na internet. cmais.com.br/Repórter Eco. No Facebook, você pode curtir a página facebook.com/Repórter Eco. E a gente encerra o programa de hoje com o pensamento do educador e escritor Rubem Alves. Um pássaro voando é um pássaro livre, não serve para nada. Impossível manipulá-lo, usá-lo, controlá-lo. E esse é precisamente o seu segredo, a inutilidade. Ele está além das maquinações do homem. A gente se encontra no próximo Repórter Eco. Até lá! Bendita seja a janela, bendito seja o luar, bendito seja o amor que ela tem pra me dar. Bendita seja a janela,
lugar que gosto de estar. Da janela eu vejo ao longe quem vem do lado de lá. Ela que vem cantando com vontade de chegar. Ela chega me abraçando, sedenta pra me amar.